Olá, estudantes de semântica da língua portuguesa. Hoje vamos conversar sobre o tema da aula 5, que é intitulada Operadores Argumentativos. Essa aula tem 3 objetivos de aprendizagem, que são eles: ampliar o conhecimento sobre a semântica argumentativa, conhecer e aplicar os mecanismos existentes na gramática de uma língua que nos permitem fazer enunciados com uma certa força argumentativa e reconhecer a presença dos operadores argumentativos na língua em uso, no nosso cotidiano. Primeira coisa que é importante deixar claro é que o termo operadores argumentativos foi cunhado por Oswald Ducrot, que é um estudioso da semântica argumentativa ou da semântica da enunciação, e está presente no nosso cotidiano, utilizamos diariamente. E antes de falar especificamente dos operadores, vamos relembrar aqui algumas diferenças em relação a como a gente entende e como a gente concebe, a linguagem. Primeiro, para entender a essa necessidade, que é a necessidade de completar nossas reflexões sobre o que vem a ser a argumentação, dentre muitos estudiosos da matéria, nós damos preferência aqui à linguista Ingeborg Koch, a qual será nosso suporte para também falarmos, entre outros temas, um pouco sobre as concepções de linguagem. Segundo essa linguista, muitas são as formas como se tem concebido a linguagem humana, mas a gente pode resumi-la em 3 formas principais de concepções de linguagem. Primeiro, vocês devem lembrar, nós temos a ideia da linguagem enquanto uma representação, um espelho do mundo e do pensamento. Então, a linguagem refletiria, assim, de uma forma muito tranquila, muito concreta, aquilo que nós pensamos. Temos a ideia da linguagem também como um instrumento, uma ferramenta de linguagem, no sentido de que a linguagem seria algo que eu uso para deixar claro aquilo que eu quero transmitir para um falante. E aí, nesse momento, eu uso ela como uma ferramenta e aí eu consigo traduzir aquilo que eu desejo e aquele pensamento chegaria a outro de uma forma passiva. O outro seria um mero receptor desse pensamento. A linguagem ali é um instrumento. Eu uso para me comunicar, seja falada, seja escrita. E aí o outro recebe e compreende, considerando que ele ali é um mero receptor. E a gente já viu algumas abordagens, algumas críticas a essas abordagens que demonstram que não é bem assim. Então a gente trabalha hoje considerando a linguagem como um lugar de ação, ou uma forma de ação, ou um lugar até de interação, no sentido de que, ao me comunicar, eu sou o sujeito, sim, dessa fala, porém, para que eu seja compreendido, o outro precisa de conhecimentos que vão além do conhecimento linguístico. Nesse lugar de ação e de interação, eu modifico, mas eu também sou modificado pelo outro, porque eu também cedo lugar, eu construo esse diálogo com o outro no momento em que ele está se fazendo. Então, eu não sou apenas o sujeito, eu também sou objeto dessa linguagem. Ali é um lugar de interação, quando eu converso, ou quando eu escrevo, quando o outro me lê, A gente entende que só existe esse diálogo nessa inter-relação entre todos os envolvidos naquele momento de comunicação. E aí esse turno é modificado, eu sou modificado pelo que eu falo e pelo que o outro fala. E para além das questões linguísticas, nós ativamos uma série de outros conhecimentos para fazer com que esse texto seja falado, seja sinalizado, seja ele escrito, ele possa realmente ser significativo. Então, a gente começa a ver, que a crítica à linguagem como uma simples representação, a crítica à linguagem como um mero instrumento, uma ferramenta que eu utilizo, tem um porquê, porque a gente percebe que, na verdade, nesse momento de encontro, nós estamos não apenas representando algo, não só decodificando algo, mas a gente está fazendo algo muito além.
é esse lugar de ação e interação da linguagem, do pensamento, que envolve vários outros fatores. Então, vamos pensar a linguagem nesse sentido. E aí, antes de iniciar os estudos, né, vamos questionar o seguinte: de que trata o termo argumentação? Vamos estudar os operadores argumentativos, mas vamos relembrar o que é argumentação? E aí vamos tomar como base os estudos de Ingedor e Koch mesmo, né? Então, de acordo com Koch, o que é argumentação? Então vamos lá. Ela fala que quando nós interagimos através da linguagem, e aí a ideia de linguagem quanto interação, sempre temos um objetivo a ser alcançado e temos fins a serem atingidos. Não existe a linguagem neutra, né? Até quando você diz um bom dia em qualquer ambiente, você dirigiu esse bom dia a uma pessoa específica, você tem um interesse ali, nem que seja de conversar para que passe o tempo. Às vezes é simplesmente para, né, de fato, desejar um bom dia, algo mais simples e tal, mas você não fez aquilo de uma forma neutra. Então, perdão, de acordo com essa linguista, existem relações que desejamos estabelecer. Existem certos efeitos que nós pretendemos causar e comportamentos que nós desejamos que sejam, né, desencadeados. Perdão, gente. A garganta está um pouquinho sofrida. Ou seja, nós pretendemos atuar sobre o outro ou sobre os outros de uma determinada maneira para que nós possamos obter algumas reações verbais e às vezes até não verbais do nosso interlocutor. Então, o nosso discurso, em uma palavra só, eu diria que ele é carregado de intenção, né? E aí, é por isso que nós podemos dizer que o uso da linguagem é essencialmente argumentativo, como afirmam os teóricos. Nós pretendemos orientar os enunciados que produzimos no sentido de determinadas conclusões, com exclusão de outras, né? E assim acabamos por sempre tentar mostrar em nossos enunciados uma efetiva forma argumentativa. Então, por isso que lá no início da aula, os autores já dizem, os operadores argumentativos, eles estão no nosso dia a dia. A gente precisa compreender e entender, né, melhor, mas no uso cotidiano, ele está sempre na nossa fala, na nossa escrita, porque nós realmente temos sempre um discurso que é carregado de intenção. E essa intenção, ela se representa no texto através, né, da força das nossas argumentações. Então, de acordo com os autores da aula, nós fazemos por meio de vários mecanismos, os quais se encontram na gramática da nossa língua portuguesa e estão à nossa disposição, né, para serem usados nas mais diversas ocasiões. Esses mecanismos, pessoal, eles estão entre esses mecanismos, né, estão os operadores argumentativos e também os modalizadores. Sobre os modalizadores, né, nós já podemos adiantar que eles têm a função, em sentido mais amplo, de determinar o modo como nós dizemos algo. Geralmente, nós costumamos denominar tais mecanismos de marcas linguísticas da enunciação, ou então da argumentação. Essa tomada em sentido mais amplo. E sobre o funcionamento do mecanismo operador argumentativo, Ducrot utiliza duas noções básicas, a de escala argumentativa e a de classe argumentativa. Essa é construída de um conjunto de enunciados que podem igualmente servir de argumento para apontar para uma mesma conclusão. Aqui, por convenção, se denomina R. Vamos ver exemplos, né? Vamos pensar aqui numa classe argumentativa. Temos aqui 3 argumentações em prol de uma conclusão chamada de R. Certo? Primeira argumentação, tem boa formação em economia. Segunda argumentação, tem experiência no cargo. Terceira argumentação, não se envolve em negociatas. E aí vamos, né? No exemplo acima, todos os argumentos têm o mesmo peso. Qual é o peso desses argumentos? Dos 3, que é levar o interlocutor a concluir R, certo? Vamos para pensar numa escala argumentativa. Quando 2 ou mais enunciados de uma classe se apresentam em gradação de força crescente, no sentido de uma mesma conclusão, nós temos uma escala argumentativa.
A apresentação foi coroada de sucesso. É R, que seria a conclusão que se quer chegar. A apresentação foi coroada de sucesso. Aí temos as três argumentações. Estiveram presentes personalidades do mundo artístico. Argumentação 1. Agora a 2. Estiveram presentes pessoas influentes nos meios políticos. 3. Esteve presente o presidente da República. Se você pensar numa gradação, você vê que esse terceiro é o argumento mais importante, considerando a representatividade dessa figura. Então, nós temos uma gradação, uma escala argumentativa aqui, para chegar a essa conclusão R. Se a mesma conclusão ela for negada, né, ao invés de afirmada, nós vamos inverter os elementos da escala. A apresentação não teve sucesso. Essa é a afirmação R, é a conclusão R. E aí nós temos as argumentações negadas, né? Não estiveram presentes personalidades do mundo artístico, não estiveram presentes pessoas influentes nos meios políticos e não esteve presente o presidente da República. Ele continua sendo o argumento mais forte. Agora aqui, numa conclusão, né, que no caso a gente está negando, né? Existe uma negação dessas argumentações. Vamos entender quais são os tipos de operadores argumentativos. E aqui a ideia não é que a gente vá decorar quais são os tipos, né? A ideia de sempre de que a gramática deve ser utilizada para consulta, assim como um dicionário e tudo mais. Mas é importante conversar para que a gente possa compreender a força desses operadores argumentativos e, obviamente, compreender a diferença entre eles e qual a intenção, né, que está por trás desse uso. Entendem? Então vamos ver mais nesse sentido. Então o primeiro operador argumentativo que a gente vai ver são aqueles que assinalam o argumento mais forte de uma escala orientada no sentido de uma determinada conclusão, que seriam até mesmo, inclusive, entre outros. Vamos ver o exemplo. A apresentação foi coroada de sucesso. Estiveram presentes personalidades do mundo artístico, estiveram presentes pessoas influentes nos meios políticos e até o presidente da República. Então, nós temos lá os três argumentos. Quando nós vamos organizar, né, esse operador argumentativo me ajuda a deixar claro, né, essa gradação e qual seria o argumento mais importante. Até, né, ou até mesmo, e mesmo o presidente da República. O uso dele me dá essa dimensão da importância dessa afirmação. No caso da escala em sentido negativo, o argumento mais forte viria introduzido por nem mesmo. Seria o seguinte, né? O presidente não compareceu, nem pessoas influentes nos meios políticos e nem mesmo personalidades do mundo artístico. Perceba que houve a inversão, né? Porque o que é que acontece? Quando a escala é negativa, o mais forte, né, vai ter uma força X, mas assim, aquele que parecia que na afirmação era o mais fraco, se torna aqui ainda mais gritante, porque quando você diz assim, ó, o presidente não compareceu, que seria a personalidade mais representativa, nem pessoas influentes dos meios políticos e nem mesmo personalidades do mundo artístico, né? Inverte-se e para uma ideia negativa, essa ausência de pessoas influentes do próprio mundo artístico, que seria de se esperar que estivesse presente, demonstra o fracasso de fato, né, do evento. Temos aqui uma outra frase, né? O homem teme o pensamento como nada mais sobre a terra, mais que a ruína e mesmo mais que a morte. E aí, a conclusão seria: o homem teme o pensamento como nada mais sobre a terra. A primeira argumentação, que é a mais forte, né? Ele teme mais que a própria morte, que seria o grande temor, né, humano. Nada pode chegar, né, a ultrapassar essa ideia do temor que o ser humano tem da morte. Claro, de uma forma geral, né? Há controvérsias, a gente poderia conversar aqui, ter um papo bem filosófico sobre essa questão. Mas a morte é o grande não, né, da humanidade, no sentido de que sinaliza a minha finitude. Assim como um grande amor,
Como o amor é o grande sim, no sentido de que me traz um sentido para a vida, né? São, inclusive, os grandes temas, né, da arte em geral. E aí nós temos uma outra argumentação que é mais que a ruína. Então perceba que a morte aí, né, é o argumento mais forte e ruína é muito forte, obviamente, né? Que qualquer pessoa teme a ruína. Mas quando a gente organiza na frase, ó, o homem teme o pensamento como nada mais sobre a terra, mais que a ruína. Mas olhe só como a morte, por seu argumento mais forte, vem antecedido de um outro operador, né? Mesmo mais que a morte. Mais que a morte tem um peso. Agora, mesmo mais que a morte, chama muito mais atenção no sentido de dizer, olha, o pensamento é algo muito temido. Temido mesmo mais que a morte. No segundo momento, vamos falar, né, sobre os operadores que introduzem um dado argumento, deixando subentendida a existência de uma escala com outros argumentos mais fortes. São expressões como ao menos, pelo menos, no mínimo. Como vocês podem visualizar nesse exemplo. Ó. O rapaz era dotado de grandes ambições. Pensava em ser, no mínimo, pelo menos ou ao menos, prefeito da cidade onde nascera. Percebem a ideia, né, o argumento que está sendo reforçado, né, pelo uso desse operador? Terceira classe, né, de operadores são aqueles que somam argumentos a favor de uma mesma conclusão, ou seja, argumentos que fazem parte de uma mesma classe argumentativa. E também, ainda nem ou não, né? Significando não, não. Não só, mas também, tanto como, além de, além disso, a par de, entre outros. O rapaz não só tinha grandes ambições, mas também sabia lutar para as realizar. Né? Ele não só tinha grandes ambições, como também, né, sabia lutar para realizar. Quarto, são os operadores que também introduzem um argumento adicional a um conjunto de argumentos já anunciados, mas fazendo de uma maneira sutil. Na verdade, é por meio desse operador que se introduz um argumento decisivo com o qual se dá o momento decisivo, ou seja, o que eles chamam de golpe final. Estamos falando do operador aliás. Veja como ficaria o texto se o tivéssemos utilizado. João é o melhor candidato. Além de ter boa formação em economia, tem experiência no cargo e não se envolve em negociatas. Aliás, é o único candidato que tem bons antecedentes. Então, é algo mais sutil e que fecha, né? Traz o que se chama de golpe final, né? É aquele fechamento mesmo que faz com que você... É como se dissesse assim, ó, não tem mais o que, né, pensar sobre essa escolha. E aí nós temos os argumentos que foram citados anteriormente, né? Vocês já perceberam que a gente já falou sobre esses argumentos, e fecha com essa conclusão. Aqui sim nós temos a conclusão, agora nós temos a conclusão, antecedida desse aliás, né? Então, João é o melhor candidato. João tem boa formação em economia. João tem experiência no cargo. João não se envolve em negociatas. Aliás, é o único candidato que tem bons antecedentes, né? Então, de uma forma bem sutil, a gente fecha essa intenção. Temos ainda os operadores que introduzem uma conclusão relativa a argumentos apresentados em enunciados anteriores. São eles, portanto, logo, por conseguinte, pois, em decorrência, consequentemente, entre outros, certo? Eles introduzem uma conclusão relativa a argumentos que foram apresentados em enunciados anteriores. Vejam o exemplo. O custo de vida continua subindo vertiginosamente. As condições de saúde do povo brasileiro são péssimas e a educação vai de mal a pior. Portanto, poderia ser logo,
ou por conseguinte, não se pode dizer que o Brasil esteja prestes a se integrar no primeiro mundo. Portanto, né, pelo que já foi exposto, logo, considerando o que foi exposto anteriormente, por conseguinte, né, a gente não pode dizer que o Brasil esteja prestes a se integrar no primeiro momento. Veja essa relação com o que é posto, né, anteriormente. Bem expressa mesmo pelo uso dos operadores. Em sexto lugar, nós temos os operadores que introduzem argumentos alternativos ou que levam a conclusões diferentes ou opostas. Ou então, quer, seja. Vamos ver no exemplo. Vamos juntos participar da passeata. Ou você prefere se omitir e ficar aguardando? Perdão, gente, isso aqui deveria estar na linha anterior, certo? Então, temos aqui o ou, certo? Em sétimo lugar, nós temos os operadores que estabelecem relações de comparação, certo? E essas comparações são realizadas entre elementos com vistas a uma dada conclusão. Entre outros, nós temos mais que, menos que, tão como. Vamos para alguns exemplos. Vamos convocar a Lúcia para redigir o contrato. A Márcia é tão competente quanto a Lúcia. E a gente percebe aqui que, apesar de se tratar gramaticalmente de um comparativo de igualdade, argumentativamente o enunciado é favorável a Márcia e desfavorável a Lúcia. Porque quando eu digo Márcia é tão competente quanto Lúcia, embora pareça, né, que eu esteja comparando e trazendo uma certa igualdade entre as duas, quando eu falo isso, fica muito claro que eu estou sendo favorável muito mais a Márcia. Márcia é tão competente quanto. Então, eu estou colocando no primeiro plano Márcia e, de certa forma, isso fica muito claro. Demonstra que realmente eu tenho uma preferência por ela. Temos ainda os operadores que introduzem uma justificativa ou uma explicação relativa ao enunciado anterior, que são porque, que, já que, pois, entre outros. Exemplo: não fiques triste, que este mundo é todo teu. Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. Então veja, né, que existe um motivo, olha, ele vai introduzir uma justificativa ou uma explicação, né? Não fiques triste, que este mundo é todo teu. Tu és muito mais bonita que a camélia que morreu, certo? Então, não fique triste porque, não fique triste já que, não fique triste pois, não fique triste que este mundo é todo teu, né? Vindo depois uma comparação, né? Mostrando que ela é mais bonita. Mas assim, a justificativa para a pessoa não ficar triste seria a ideia, né, expressa de que o mundo é todo dela, porque ela é muito mais bonita do que a camélia que morreu, né? Então nós temos nesse sentido. E temos também operadores que contrapõem argumentos que foram orientados para conclusões contrárias, né? Mas que também pode ser, né, utilizado o contudo, o porém, o todavia, no entanto, o embora, também ainda que, posto que, apesar que, entre outros operadores que trazem essa ideia. E que a gente vai ver, né, agora. Ó. Alguns operadores precisam de mais explanações no seu esquema que usa funcionalmente, né? Vejamos a seguir. O esquema de funcionamento, por exemplo, do mais, que é um operador argumentativo por excelência, de acordo com Ducrot, e de seus similares, é o seguinte, ó. Vamos compreender. O locutor introduz em seu discurso um argumento possível para uma conclusão R. Logo em seguida, ele opõe um argumento decisivo e traz uma conclusão contrária, que seria não R. Então, vamos lá. Um argumento possível A, né, para a conclusão R, né, e o argumento decisivo a favor depois de não R, certo? Primeiro, a equipe de casa merecia ganhar. Depois, B, a equipe de casa não jogou mal. Mas, por outro lado,
né? Todavia, porém, a equipe de casa não merecia ganhar, o adversário foi melhor. Então você pode pensar aqui em estruturar isso de uma forma que você tenha, né? Perdão. Um argumento possível, aqui mesmo, para uma conclusão R e depois um argumento decisivo a favor de uma conclusão que seja não R. Vamos ver aqui, ó. Embora o candidato, com os de embora o candidato tivesse se esforçado para causar boa impressão, sua timidez e insegurança fizeram com que não fosse selecionado. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? O candidato poderia ter sido selecionado. Seria a conclusão R. O candidato esforçou-se para causar uma boa impressão, certo? O candidato não foi selecionado, é de fato, né, a conclusão. E o candidato demonstrou insegurança, timidez. Então, o que é que nós vemos aqui? Que nós temos afirmações que podem levar para uma conclusão R, mas depois nós temos afirmações que são contrárias e acaba levando para uma conclusão contrária a R, certo? Então, o uso desses operadores argumentativos, eles fazem com que traga uma certa surpresa, digamos assim, né? Porque foi colocada uma argumentação numa direção, porém, né, mas, como eu estou fazendo agora, em seguida vem uma afirmação que leva para essa não conclusão, né? Esse não resultado. Existem operadores que têm por função introduzir um enunciado, né? No enunciado, conteúdos que já são pressupostos, como por exemplo, já, ainda, agora. Esse conteúdo já é pressuposto, certo? Por exemplo, Paulo mora no Rio. Este enunciado não encerra nenhum pressuposto. Porém, esse mesmo enunciado passa a ser um pressuposto ativado em enunciados como os que seguem. Paulo ainda mora no Rio. Esse ainda traz uma carga semântica, né, que modifica aquela frase. Paulo mora no Rio, eu não tenho nenhum conteúdo pressuposto, mas ainda mora no Rio pressupõe, né, que Paulo, né, não saiu do Rio, ele ainda mora lá, ele já morava e ele continua morando lá. Paulo já não mora no Rio, né? Então, é mais um operador argumentativo que traz esse conteúdo pressuposto. Se ele já não mora no Rio, me afirma que ele morava e que agora ele saiu, né? Então, pressupõe isso pelo uso do operador argumentativo. E assim, gente, a gente encerra essa aula, certo? A ideia, obviamente, não é que vocês possam, como eu já falei, decorar esses operadores ou algo desse tipo. É que vocês possam compreender a diferença, possam observar quando usar, quando fazer a leitura, o que está subentendido pelo uso de determinados operadores e, obviamente, no uso, né, nos textos de vocês, observar que carga semântica ele traz, né? Como ele pode contribuir para que a intenção do que vocês estão colocando no texto, ela seja de fato alcançada e seja alcançada de uma forma significativa. E aí, as dúvidas a gente tira, né, no decorrer das nossas aulas. Por hoje é só e a gente se encontra posteriormente.